Oi pessoal, tudo bom? Pra quem não sabe, eu sou Isabela da Tio Nenê Tours e hoje eu tô começando um vídeo da série Dicas Tio Nenê. E esse primeiro vídeo é como planejar uma viagem para Cancún, onde eu vou dar dicas para quem quer saber desde o começo em como se organizar e como planejar uma viagem, seja nas passagens aéreas, no hotel, onde se hospedar, enfim, algumas dicas importantes para quem está procurando aí economizar. E é isso aí, vem comigo quem tiver interesse em saber. Então, assim, antes de começar a dar as dicas, é muito importante que antes de viajar você reveja, na verdade, o seu perfil de viajante. Eu acho que cada pessoa, cada família tem um perfil e você sempre tem que olhar as pessoas que estão viajando com você. Se você está viajando com criança pequena, se você está viajando com amigos, se você está viajando com seu namorado, lua de mel, enfim, o tipo de viagem que você vai fazer. Cancún, graças a Deus, é o tipo de destino que agrada a todo tipo de público. Então, independente de você estar vindo com aquele clima de romance, ou você está vindo aqui para curtir, ou você vem aqui para descansar, ou você vem com a família e quer um pouco de tudo, enfim, tem tipos de passeios, tipos de hotéis e tipos de atrações para todos os tipos de gostos, bolsos, faixa etária, enfim, para todo tipo de turista, né? Então tem o hotel all inclusive para aquele casal que quer ficar no romance, tem os hotéis mais baratinhos para a família que quer fazer passeio o dia inteiro e não quer nem ver o hotel só para dormir mesmo. E tem o meio a meio, né? Enfim, a gente tem várias dicas aqui para dar para vocês. E fiquem comigo que eu vou explicar tudo passo a passo. Eu reuni várias dicas de várias pessoas, porque quando eu comecei a programar esse vídeo e pensar em como que eu queria dar essas dicas, eu pensei muito pelo meu perfil de viajante. E o meu perfil de viajante é bem diferente de muitos turistas que eu vejo por aqui, muitos clientes que chegam aqui. Então, o meu perfil é um, o do turista é outro, o seu é outro, então cada pessoa tem um tipo de perfil. Então, eu pesquisei bastante em blogs, eu vi bastante relatos de clientes meus para fazer esse tipo de vídeo, né, para conseguir reunir realmente as melhores dicas para vocês. Talvez ainda falte alguma coisa e se as pessoas comentarem aqui no vídeo, depois a gente vai ter um link aqui embaixo no vídeo, onde a gente vai colocar o nosso blog, né, o link do nosso blog, onde todas essas dicas e todos os links relacionados às dicas que eu passar vão estar nesse post no blog. Então, por exemplo, quando eu falar de algum site em especial, alguma companhia aérea e tal, tudo vai estar linkado no blog. E se faltar alguma informação importante, a gente adiciona aí no post do blog, tá? Então, sempre para vocês terem a informação, a gente vai ter o vídeo da série Dicas Tio Nenê. E a gente também vai ter um post no blog onde a gente vai linkar as informações, colocar os links aí importantes para vocês conseguirem programar a viagem, tá bom? Bom, então vamos lá. Falando um pouquinho sobre o perfil de cada turista, também vai, a partir desse momento, descobrir se você quer você organizar toda a sua viagem por sua conta, decidir a passagem aérea, o hotel, os tipos de passeio, organizar o seu roteiro e tudo isso, ou se você quer fazer por uma agência de viagens. Nós da Tio Nenê, a gente não faz a parte aérea e hoteleira por enquanto, mas a gente faz a parte de passeios. Muita gente faz a parte aérea e hoteleira, de hospedagem aéreo por conta, né? E faz os passeios conosco, ou enfim, faz tudo por conta, enfim. Cada pessoa tem um perfil e tem inúmeras opções para você escolher o tipo de viagem que você quer. Então é sempre importante você colocar numa balança e ver. Vale a pena fechar com a agência de viagem a parte de aéreo e hospedagem? Vale a pena fazer tudo por conta e, enfim, talvez não ter a mesma segurança? Ou será que às vezes fazer por conta não acaba sendo mais seguro do que fechar por uma agência de viagem? Tudo isso você tem que ponderar. Uma coisa importante, pelo menos na minha opinião, é que se você vai fechar com uma agência de viagem, você tem que levar em consideração que tem que ser uma agência que, primeiro, obviamente você confie, e uma agência que te dê total liberdade de você ter o contato dela para caso aconteça alguma coisa aqui em Cancún com as suas reservas. Seja reserva de hotel, reserva de
transporte, né, do aeroporto até o hotel, a reserva da passagem. Você sempre tem que ter em contato com essa agência, porque acontece, infelizmente, mas acontece, e nem sempre, gente, é culpa da agência, tá? Mas acontece overbooking nos hotéis, nas passagens aéreas. Acontece de você chegar no hotel, a sua reserva não tá feita, então você precisa ter o contato do seu agente de viagem para ele resolver isso para você. E sem entrar em pânico, gente, porque geralmente quando você fecha com uma agência de viagem, eles sempre resolvem. Eu nunca vi um cliente ficar à deriva. Eu já vi sim clientes ficarem à deriva fechando por conta. O que não significa que não é aconselhável fechar por conta. Mas, enfim, tem essas duas situações, então é sempre bom você botar numa balança, ponderar e ver o que mais te convém. E se você fechar com uma agência de viagem, é legal ser alguém da sua cidade, preferencialmente alguém que foi indicado, que você conhece, que sabe que vai te dar uma assessoria. Porque não adianta só a pessoa te vender e acabou, é isso, entendeu? Tem que ser uma pessoa que, se você chegar aqui em Cancún de madrugada e no Brasil, sei lá, também for de madrugada ou no comecinho da manhã, essa pessoa vai te atender, vai te dar um respaldo, um retorno e tudo mais. Então, eu confesso que nunca fecho nada por agência de viagem. Eu sempre fecho tudo por conta, porque eu já tenho algumas manhas, né, algumas formas aí de viajar, e eu realmente não gosto muito de ficar presa, né, nessas, tem que ser tal hotel, ou tem que ser tal, enfim. Né? Então, geralmente eu gosto, e eu gosto muito de pesquisar. Pesquisar é uma coisa que sempre esteve aí no meu perfil de viajante. Eu acho muito gostosa essa parte da viagem. Só que, ao mesmo tempo, eu tenho uma segurança que, se acontecer qualquer problema e eu não tiver alguém para me apoiar, eu posso simplesmente, enfim, seguir a minha viagem, ir para um outro hotel e tudo mais. É uma coisa que eu tenho tranquilidade de fazer, entendeu? Agora, tem gente que prefere, enfim, contar aí com a ajuda de uma agência. Então, acho que esse é o primeiro passo, né? Você conhecer o seu perfil a partir do momento que você vai viajar, independente de ser para Cancún, para Orlando, para Paris, para Nova York, você conhecer o seu perfil de viajante e saber se você quer contar com a agência de viagens ou se você quer fazer tudo por conta. Esse vídeo é mais para quem quer fazer tudo por conta, porque hoje em dia, acho que 90% aí dos nossos turistas fazem tudo por conta e querem dicas de como começar, como se organizar, qual é o primeiro passo. Então, assim, é que nem organizar uma festa, um evento, um casamento, que tem todos os passos a ser seguidos, e eu já vi cliente começando pelo final. Eu, às vezes, tenho cliente que reserva passeio comigo sem ter reserva no hotel, sem ter reserva de aéreo, assim como eu já tive cliente que reservou hotel sem ter o aéreo, acreditem se quiser. E aí, o que aconteceu? O aéreo subiu, ele quis outra data, e no fim acabou que ele perdeu o depósito que ele fez pro hotel. Então, assim, são coisas que, às vezes, a gente vendo isso que eu tô falando, você vai pensar, nossa, mas não faz sentido nenhuma pessoa fazer isso. Mas, gente, acontece e muito, não é pouco não. Tá? Então, para dar uma agilizada agora, eu vou passo a passo para quem quer organizar a sua viagem. Isso também vale se for com agência de viagem, porque tem alguns passos aí que, mesmo fechando com agência de viagem, serve de dica para quem vai utilizar a agência, tá bom? Gente, bom, primeira coisa, definir o destino, né? Então, no momento que você sabe que você quer viajar para Cancún, seja por qual motivo que te atrai, se é o mar azul, se são os passeios, se é o conjunto de tudo, é definir, obviamente, e a partir desse momento, e segundo passo, é você conhecer sobre o destino. Quando eu falo conhecer sobre o destino, é saber todas as pequenas regrinhas que você tem que saber. Por exemplo, que tipo de documento você tem que trazer, quanto tempo é importante você ficar no local para aproveitar, já vou entrar nesses detalhes. Qual o clima do lugar e quais as épocas que tem mais chuva, que é mais quente, que é mais frio, enfim, né? Se esse lugar é realmente o seu tipo de perfil, que tipo de atividade que esse lugar tem para te oferecer e que tipo de atividades dentro dessas atividades que ele te oferece mais te agrada. Então, assim, tem uma série de coisas aí que você consegue, que você precisa estudar para definir a sua data, que é o terceiro passo. Antes de definir a sua data, é importante você ter aí essas questões, por quê?
Porque não adianta nada você decidir uma viagem para o mês que vem se você não tem nenhum passaporte. Não adianta nada você decidir uma viagem para dali 6 meses se há uma época de chuva e que você poderia muito bem ir numa outra época que talvez seja mais garantido o sol. Então, assim, tem uma série de coisas que às vezes a gente está tão empolgado que a gente pode viajar, que a gente finalmente juntou o dinheiro, que a gente, enfim, né, que a gente decidiu a viagem, que a gente não pensa nessas questões. Acho que isso vale muito para quem está em lua de mel. Casou, tem que viajar. Eu, por exemplo, na minha lua de mel, ainda não definida a data do meu casamento, mas pensando na minha lua de mel, eu penso que talvez eu vá esperar alguns meses para poder cumprir a melhor data da minha viagem, se o destino for realmente o que eu penso que vai ser. Então, assim, é muito importante você estudar sobre o destino para você ver se você tem a documentação, se tá um clima agradável, se é realmente a época boa, se você vai ter um número suficiente de tempo para ficar. Gente, eu já vi gente vir para Cancún com 3 dias para ficar em Cancún. Tipo, chegou numa segunda, ficou terça, quarta e quinta noite foi embora, sabe? Eu, honestamente, a não ser que seja uma viagem a trabalho ou uma viagem onde você vai fazer outra viagem, né? E tudo bem, compreensível. Mas eu acho gastar dinheiro à toa, com passagem aérea, com hotel e com a viagem em si para ficar 3 dias. Você não vai fazer nada em Cancún. A não ser que você já veio, ou é o caso do trabalho, como eu já comentei, né? Então, assim, é muito importante você definir essas questões. Sobre Cancún, e falando bem generalizando, porque depois a gente vai ter outros vídeos explicando mais sobre esses detalhes, tá? Documentação, não precisa de visto, vocês precisam apenas de um passaporte. É recomendável que o passaporte tenha validade no mínimo de 6 meses. É obrigatório, Isabela? Não, não é obrigatório. Se tiver menos de 6 meses de validade o seu passaporte, eles podem deixar você entrar. Eu já tive cliente que não conseguiu nem embarcar. Não sei se é justo, não sei se não é justo, porque na regra diz que pode entrar, mas não é aconselhável. Mas assim, gente, eu acho que se você tá viajando, vamos prevenir, né? Então, por isso que eu falo, estudem sobre o local, estudem sobre as regras do local, o que é aconselhável, o que não é, para daí definir a sua data. Não precisa de visto, vocês chegando em Cancún, vocês vão passar por uma imigração, vão dar um formulário que vai ser preenchido no avião, que a própria companhia aérea te dá. A imigração às vezes faz algumas perguntas, às vezes só uma, geralmente que hotel você vai ficar, quanto tempo, e às vezes perguntam quanto você está trazendo de dinheiro. É sempre bom ter reserva em hotel, ter passagem de volta, mas assim, nunca tive nenhum cliente que não foi aprovado, tá? Eu nunca tive. Na Tio Nenê Tours a gente nunca teve cliente que não conseguiu o visto. Eles vão te dar um visto, tá? Vão estampar o seu passaporte, você vai para a aduana, vai entrar no país tranquilamente, tá bom? Então o que eles pedem de fato é o passaporte, preferencialmente com validade mínima de 6 meses, não obrigatório, a sua passagem ida e volta e o hotel. Eu, quando vim turista aqui, uma das primeiras vezes, eu não tinha reserva em hotel e eu não tinha passagem de volta. Tá, eu comprei a passagem aqui quando eu vim turista uma das primeiras vezes, há uns 10 anos atrás. Não me perguntaram, não aconteceu nada. Eu entrei como turista também sem passagem de volta depois, quando eu já estava pensando em morar aqui. E também não aconteceu nada. Já tive amigos que entraram, mas não recomendo. Eu só tô falando que isso já aconteceu comigo para não correr o risco de alguém falar: eu já entrei sem a passagem de volta. Não é que é obrigatório, gente, mas é aconselhável. A gente não quer arriscar, a gente está num país estranho, a gente está num país diferente, a gente não quer arriscar. Segundo passo, quanto tempo é importante ficar? Eu acho que para conhecer Cancún, você tem que ficar pelo menos 5 dias inteiros, o que significa que você vai ter o seu dia da chegada, 5 dias e o seu dia da saída, totalizando a viagem 1 semana. O legal e aconselhável é que você tenha de 7 a 10 dias inteiros. Isso para você conseguir tirar alguns dias para fazer compra, tirar alguns dias para passeio e ainda conseguir tirar alguns dias para curtir o hotel e relaxar, né? A praia em geral, porque tem gente que gosta, né? Não sei vocês, mas eu pelo menos adoro. Então, o tempo mínimo de dias. E qual o clima do local? Cancún, sol o ano inteiro. Épocas de chuva, setembro, outubro, comecinho de novembro. Chove de fato? Setembro faz uns 3 anos que não tem chovido. Choveu assim, tipo, caiu o mundo no final da tarde, tal dia. Aí não choveu mais.
Outubro, sempre na última semana de outubro chove, faz uns 4 anos que o meu aniversário eu passo com chuva. Dia 21 de outubro é meu aniversário e faz uns 4 anos que do dia 20 ao 24 de outubro eu passo com chuva. Necessariamente está chovendo todos os dias? Não. Dá para aproveitar a praia e tal, mas não é uma semana garantida, tá? Não são todos os passeios que são feitos, parasailing, de Angoltura, alguns passeios são cortados. Mas, gente, também não vale ficar se prendendo em época de chuva, porque, por exemplo, junho e maio não são épocas de chuva, mas esse ano e ano passado e ano retrasado, se não me engano, foram 3 anos consecutivos que tiveram chuva no mês de junho, e foram chuvas bem fortes. A de 2015, inclusive, foi até uma tempestade tropical. Então, assim, não quer dizer que vá ter chuva no mês que você vai chegar, mesmo sendo um mês, né, aí de chuva, assim como também não quer dizer que não vai ter, sendo um mês que geralmente não tem chuva, né, porque é imprevisível, a corrente marítima daqui de Cancún é muito quente, do México, né, e o ar também é muito úmido, então tem grandes chances de chover, independente da época, tá? Geralmente as chuvas são no final do dia, né, não são coisas que atrapalham os passeios, mas acontece. Então, assim, sem entrar muito em detalhes dessas questões, que essas questões a gente pode falar num outro vídeo, mas é uma dica aí para você estudar o local e ver se é a época que você vai viajar, se você não pode adiar. Então é bom você estudar as datas para ver se você realmente quer viajar nessa data, se essa data é aconselhável para você, para o seu tipo de turista, para o seu tipo de viagem, se você tem a documentação, a questão da vacina também é importante você saber. Tudo isso vai ser falado mais detalhadamente em um outro vídeo, por isso que eu não tô tentando não entrar muito em detalhes nessas questões, porque eu sei que tem muita dúvida em relação a isso, então a gente vai falar no outro vídeo. Bom, outra coisa muito importante, gente, um orçamento. Putz, gente, eu acho que assim, você é que nem uma festa. Quando você vai dar uma festa, a primeira coisa que você tem que determinar é quanto que eu posso gastar. Qual o máximo que eu posso gastar? Pô, eu tenho 9 mil reais, eu vou gastar 9 mil reais e é isso. Sempre você tem que pensar que o seu limite, o seu budget, vai acabar extrapolando um pouquinho, tá? É muito difícil você voltar com dinheiro. Porque sempre pode ter um extra, pode ter uma comprinha ou pode ter até uma situação chata. Acontece, né? Você não sabe, de você perder um voo, de chegar lá, o seu hotel não tá com a reserva. São coisas que você sempre tem que ter um extra. Não adianta você definir um budget de 10 mil reais, que são mais ou menos 3 mil e pouquinhos dólares, botar no bolso e viajar sem um cartão de crédito de emergência, ou sem um cartão de viagem, ou sem um dinheiro extra, e correr o risco de aqui em Cancún você ficar desamparado. Já tive caso de cliente que ficou desamparado, óbvio que a gente ajuda nessa situação, né? Afinal, a nossa agência, antes de vender passeio, é uma agência que presta assessoria ao brasileiro aqui. Já tive casos de pessoas que também não foram meus clientes, passaram por situações chatas e que a gente ajudou, mas é sempre melhor se você tá aí com uma garantia, porque não é sempre que você vai encontrar com a gente ou não é sempre que você vai ter uma mão para te ajudar. Então, assim, sempre traga mais. Mas é importante você definir esse budget. Por quê? Porque com esse budget, você vai poder ver se na data que você quer viajar, vai alcançar, a passagem aérea vai alcançar esse budget. Se o hotel que você quer ficar está dentro do seu orçamento, se você vai ter que cortar o hotel para fazer mais passeios ou cortar os passeios para ficar no hotel melhor, dividir a estadia, enfim, o seu limite financeiro é onde você vai saber o que você pode fazer. Não no momento que você definir esse limite. No momento que você definir, você ainda vai ter dúvidas sobre como você vai viajar, né? De que forma, de que qual hotel, quantos dias. Mas a partir do momento que você fizer uma planilha, por exemplo, e colocar tudo no papel, ou no computador, ou enfim, onde que quiser, né? No celular, quanto você vai gastar em cada coisa, e no momento que ultrapassar e você ver, não dá para ultrapassar, aí você vai saber onde você vai cortar. A partir do momento que você estudou o local, já tem o seu budget, você vai definir uma data. Essa data, às vezes, para muita gente, tem que ser aquela data que acabou por questões de férias do trabalho, por questões de depender de outras pessoas que também dependem das férias do trabalho, férias escolares, enfim. Muitas vezes vocês dependem, né? É difícil as pessoas viajarem sozinhas, embora a gente vai fazer um vídeo também sobre como viajar sozinha. E isso, né, eu entendo bastante.
porque eu já viajei muito sozinha. Mas esse vídeo, na verdade, ele é um geral, né, de como planejar, tanto sozinha quanto acompanhado, mas assim, para definir a data, se você tiver acompanhado, você vai depender aí da pessoa que estiver te acompanhando ou das pessoas, principalmente se for um grupo, né. A data, ela vai te dizer se você vai ultrapassar o seu limite de financeiro, se é uma boa data. Enfim, você tem que colocar tudo na balança para ver se essa data realmente é a melhor para você, caso você tenha a oportunidade de viajar numa outra data. Se você não tiver, aí tem que ser aquela e acabou. Aí a primeira coisa a pensar a partir dessa data é a passagem aérea. Mas é muito importante você ver se essa data te dá a liberdade de ficar o tempo suficiente para conhecer Cancún, tá? Porque às vezes eu vejo assim, a pessoa quer viajar com todo custo e aí vem para Cancún para ficar 3 dias, como eu já falei ali antes, né? E será que vale a pena gastar tipo 10 mil reais para ficar 3 dias? Porque assim, a passagem aérea já é cara, o hotel, quanto menos tempo você fica, alguns hotéis, eles encarecem a diária. Os passeios, os preços permanecem, né? Às vezes muda de data para outra, de semana para semana, tem promoção, não tem, mas também, né, permanece aí o mesmo padrão, né? A mesma média. Então, assim, tem que ver se vale a pena e se realmente você pode viajar nessa data, se os seus documentos vão estar prontos nessa data, se tiver que tomar vacina, se vai dar tempo de tomar a vacina. Enfim, todas essas questões, se realmente é uma época boa ou se não vale a pena de repente escolher um outro destino e depois escolher Cancún, tá? Então tudo isso você tem que botar numa balança, falar com outras pessoas que já vieram nessa mesma época para ver se realmente é uma época boa, enfim, N questões. Definiu a data, vamos a uma questão que é muito importante. São as passagens aéreas. Gente, ao falar de passagens aéreas, acho que a gente treme, né? Porque não tem muito o que fazer. Para você chegar naquele local, você precisa comprar passagem aérea. Não é que nem o hotel, que você tem bilhões de hotéis para escolher, tem do baratinho até o mais caro, e encaixa em todos os perfis, tem hotel para todos os tipos. A passagem aérea tem aí algumas companhias, que eu já vou mencionar quais, e é isso, e acabou, entendeu? Então, assim, é bem complicada essa questão, porque realmente não tem como a gente fugir de comprar passagem aérea, e a maioria tem mais ou menos o mesmo preço. Antes de começar a falar de companhia, de sites, tananã, eu vou falar de uma coisa que, né, todo mundo já ouviu falar, mas que pouca gente usa, e que quem começar a usar vai ver uma grande diferença na hora de viajar, que são as milhas. Eu não sou a pessoa mais expert em milhas, até porque eu usei muito pouco, confesso. Para quem viaja muito como eu uso muito pouco. Não é porque não quero, mas é porque simplesmente eu acho que eu nunca parei para tipo, estudar melhor sobre isso, ver qual que é o tipo de cartão de crédito mais aconselhável, enfim, não sei. Mas as milhas, basicamente, quando você usa o seu cartão de crédito, você acumula pontos. Esses pontos, eles se convertem em milhas e, assim, a cada tempo o cartão te transfere um X de pontos para você poder começar a usar suas milhas. Às vezes, né, é difícil você ter as milhas suficientes para vir para Cancún, não é impossível, mas tem que usar bastante o cartão de crédito, mas às vezes você tem um desconto muito considerável, sabe? Pode ser um desconto de 100 reais, que já ajuda, como pode ser um desconto de mais de 1.000 reais, ou pode ser a passagem de graça. Depende de quanto você usa o cartão de crédito. Eu tenho um amigo, aliás, é meu cabeleireiro, não é meu amigo também, né? Mas no Brasil, que ele morou na Austrália, que por sinal meu marido, namorado aí é da Austrália, e eles estavam conversando que ele morou na Austrália por 15 anos, se não me engano era 15 anos. E ele falou que quando ele morava na Austrália, porque é uma nota para viajar da Austrália para o Brasil, super caro. E ele falava que quando ele viajava da Austrália para o Brasil, ele fazia só por milhas e chegou até a viajar de primeira classe com milhas. Por quê? Porque ele pagava até o aluguel dele no cartão de crédito. O Tim, meu esposo, ele tem mania de pagar tudo no cartão de crédito. Tudo que ele gasta no cartão de crédito, até a água que ele compra no posto. E realmente, aqui fora as pessoas usam muito cartão de crédito, as pessoas usam o cartão de crédito e depois põem crédito novamente, né? Paga o cartão e continua a usar.
porque aqui a gente não tem esse costume que o brasileiro tem de parcelar. Não existe parcelamento na Austrália, Estados Unidos, no México algumas coisas, mas não tudo, de ficar parcelando, parcelando, parcelando. Porque o brasileiro usa o cartão de crédito para parcelar, então às vezes o cartão de crédito fica bloqueado por 12 meses. E aqui fora não, aqui fora as pessoas usam para ter milhas, para ter pontos, essas coisas, entendeu? Ou para facilidade de ser um cartão, né? Mas dificilmente parcelado, tá, gente? Então assim, tem gente que usa para tudo o cartão de crédito. E as milhas são muito legais. Tem a Amigo, que é da Avianca, que para quem viaja para fora do Brasil também é aliado da Star Alliance. Tem a Smiles, da Gol. Tem a Multiplus Fideliza, da Latam, que também é One World International. Tem a Tudo Azul, que obviamente é da Azul. Enfim, tem várias formas aí de você usar as milhas. Se vocês quiserem, depois eu dou uma estudada melhor no assunto. E eu faço um vídeo mais explicativo sobre as milhas, para quem quiser, né? E vou deixar todos esses nomes que eu mencionei no blog para vocês darem uma pesquisada. Por exemplo, a Smiles, ela tem em todos os bancos, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco. Então vale a pena você ver com o seu banco que tipo de programa de milhas ele tem e como que funciona, pedir mais informações. Tem várias formas de milha. Eu sei que, por exemplo, o programa da Multiplus, ele tem parceria com a TripAdvisor. Quando você faz uma avaliação no TripAdvisor, ele te volta em pontos para milhas. Tem o Posto Ipiranga, que também é do Multiplus. Quando você abastece lá, os quilômetros se convertem em milhas. Então, assim, vale muito a pena. E aí você tem que ver quando que é melhor comprar com dinheiro e quando que é melhor retirar em milhas, entendeu? Ver se vale a pena. Dizem que geralmente quando a viagem é internacional é melhor retirar em milhas, porque são valores maiores. E quando são viagens nacionais, não necessariamente são valores menores, porque hoje em dia viajar no Brasil tá caríssimo, é melhor comprar em cartão de crédito mesmo. Mas não sei, gente, aí tem que ver se realmente vale a pena e se você tem todas essas milhas para viajar, né, internacionalmente. Eu queria comentar algumas companhias aéreas que fazem Brasil-Cancún. Não existe nenhum voo direto Brasil-Cancún. Já existiu? Já. O da TAM. Saía de São Paulo, não lembro o horário, e chegava aqui em Cancún, também não lembro o horário. Eu não lembro, faz tempo isso. Depois a procura era pequena porque era um voo caro, e a procura era pequena, e aí eles começaram a reduzir esse voo. Uma vez por mês eles faziam esse tipo de voo. Depois fizeram, sei lá, uma vez no ano, e aí foi diminuindo. Eu sei que eu cheguei a pegar uma época, eu tava grávida, foi no comecinho de 2016, fevereiro de 2016, ou janeiro, que eu fui pro Brasil de TAM direto, Cancún, Brasil. Não era um voo maravilhoso, o avião da TAM tava bem velho, mas ele era bom no sentido de ser direto, né? 8 horas, eu nem vejo, 8 horas pra mim é que nem ficar... Eu sempre viajei muito de carro com meu pai, assim, a gente sempre viajou do sul do Brasil até Goiás de carro, e meu pai tinha fazenda lá, então assim, eu gosto de viajar de carro, como agora tô casada, entre aspas, com um australiano, pra mim, tipo, ficar 16 horas no avião é bastante, não 8. 8 pra mim passa bem rapidinho, e Brasil, Cancún, ou Cancún, Brasil, é muito fácil, os voos são bem rápidos, tipo Avianca, 2 horas, 3 horas de voo, aí para 1 hora e mais 3 horas, é muito rápido, passa muito rápido. Então assim, pra mim é muito tranquilo, tá? Mas óbvio, pra quem nunca viajou ou pra quem viaja não com tanta frequência, é bastante tempo. E aí é que vai de você escolher a sua companhia aérea. Por quê? Porque existem aviões grandes, existem aviões pequenininhos, existem aviões que o serviço de bordo é excelente, existem aviões que o serviço de bordo tá péssimo, existem aviões que estão em greve, que é o caso da Bianca. Então, tudo isso você tem que pesquisar, né? Se vale a pena, né? A companhia aérea que você tá vendo, mas isso tem que ver também se entra no seu budget, né? Pra mim, a melhor companhia aérea que existe para viajar México, Brasil, é a Latam, ou se você tem visto americano, American Airlines ou Delta Airlines. American Airlines, um monte de brasileiro mete o pau e tudo mais, mas pra mim é só porque ela é uma das mais famosinhas e obviamente sempre vai ter os haters, né? Sempre vai ter gente que odeia. Mas eu gosto, né? Eu sempre viajei, são aviões grandes. Os atendentes não são muito simpáticos, principalmente os que ficam no aeroporto nos Estados Unidos, nos aeroportos,
mas a tripulação sempre foi muito legal comigo. Eu tive um caso só com uma mulher que eu encostei nela, era uma asiática, eu encostei nela porque ela não me ouvia e eu fiz assim, tipo, pra encostar nela, pra chamar ela, e ela falou, don't touch me, tipo, não me toque, não me toque. Eu falei, gente, aí depois ela até veio, me trouxe uma água, pediu desculpa, falou, desculpa, é que eu não gosto de ser tocada, eu tenho um trauma. Eu falei, nossa, desculpa. E tipo assim, todo mundo me olhou, tipo, o que tá acontecendo, né? Mas assim, foi a única situação que a pessoa foi meio louca, né? Porque a aeromoça, né? Você tem que estar acostumada a lidar com o público, né? Mas enfim, só um caso à parte. Então, assim, são algumas companhias aéreas. A Avianca, que faz escala em Bogotá, tá? A Copper Lines, que faz escala no Panamá. E a Latam faz várias escalas. Tem escala no Panamá ou Bogotá, tem escala em Lima, tem escala na Cidade do México e tem, por exemplo, São Paulo, Lima, Cidade do México, Cancún também. Enfim, tem várias escalas a Latam. Vai aí você pesquisar. Quando você pesquisa São Paulo, ou enfim, no aeroporto que seja, né? Até Cancún, tem várias escalas e tem vários tipos de voo. E tem o voo direto, São Paulo, Cidade do México, que é excelente, muito bom mesmo, mas ele já é um pouquinho mais caro por ser direto. E aí você faz Cidade do México, Cancún. Algumas pessoas até aproveitam para conhecer a Cidade do México, que na minha opinião, se você tem tempo, gente, vale a pena, principalmente quem gosta de cidade grande. Quem não gosta de cidade grande, São Paulo, trânsito caótico, nem vai. Apesar que se você vai ficar num bairro tipo Polanco, que, enfim, depois eu vou dar essas dicas, mas vale a pena conhecer sim. A Cidade do México é cheia de cultura, o povo é muito receptivo, são muito legais, assim. A única coisa ruim é o trânsito mesmo, que é pior eu acho, na minha opinião, que é pior de São Paulo. Pior que do São Paulo, assim. Porque além de ter trânsito caótico, as pessoas não sabem dirigir. Assim, os motoristas são 10 vezes pior, mas enfim. Aí a Latam, e daí tem as companhias que fazem escala nos Estados Unidos, American Airlines e Delta Airlines. Para você viajar com escala nos Estados Unidos, você obrigatoriamente tem que ter o visto americano, mesmo se for para fazer só escala, mesmo se você não for ficar no país, você precisa do visto americano, tá? Já tive cliente que não tinha o visto e não embarcou, eles não deixam você embarcar se você não tiver o visto, tá bom? Então, American Airlines e Delta Airlines fazem escala em Atlanta ou Miami, até Orlando já chegou a ter voo aí que faz, ou Fort Lauderdale, e todas essas você tem que ter o visto americano. A American Airlines, gente, vou ser sincera, eu não sei do Brasil para Cancún, mas de Cancún para o Brasil, eles costumam ter preços muito bons. Eu, assim, agora que meu filho já tirou o visto americano dele, que eu tenho o meu também, meu esposo não precisa, a gente viaja praticamente só de American Airlines, tá? A gente vai pra Miami, dorme um dia em Miami, dá uma descansada, curte ali um pouquinho, e aí no dia seguinte à noite, que é o que eu vou fazer agora, à noite, tem quase 2 dias inteiros em Miami, dá pra descansar, curtir, até ir numa praia, e aí no dia seguinte à noite a gente vai pro Brasil. E o preço é o melhor que tem. O meu caso, gente, eu opto pela American Airlines, geralmente está mais ou menos o mesmo preço da Avianca. Eu prefiro a American Airlines do que a Avianca porque os aviões da American Airlines são grandes. Aí entra uma questão que eu tenho pânico de voar. Eu já tive uma experiência negativa e pra mim depois disso assim ficou muito difícil. Apesar que como eu viajo com muita frequência, já sou muito melhor. Depois que eu tive essa experiência, por um bom tempo eu tive dificuldade. Mas hoje em dia, pela frequência que eu viajo, eu acabei que, assim, eu fico mais tranquila. Só na hora de decolar mesmo que me dá, assim, Mas avião grande, a turbulência você sente muito menos. Isso é óbvio. Depois que eu viajei para a Austrália com o avião da Qantas, que é um dos maiores aviões do mundo, tem 2 andares o avião, tem restaurante, restaurante não, tem um barzinho e tal. Enfim, melhor avião da minha vida, eu vi que realmente você nem sente quando eles estão decolando. É como se você estivesse num ônibus, você só ouve o barulho, você não sente ele decolar. É incrível. Então, assim, eu opto por aviões grandes. Latam, American Airlines, Delta Airlines são aviões grandes. Não são enormes, que nem o da Qantas, mas são grandes. A Avianca, Copa Airlines, é desse tamanho. São, acho que é 3 e 3. Eu já viajei com o da Copa, que era 3 e 3.
Era bem pequenininho. Então, assim, para quem não gosta de turbulência, o avião da Copa, para mim, eu senti bastante, tá? Não vou mentir, não. Mas, gente, assim, acho que é de experiência, né? Porque já tive gente que viajou de Copa, nunca sentiu nada, viajou de American Airlines e sentiu pra caramba, né? Acho que isso é de experiência, mas eu realmente só tenho experiência boa com avião grande. Avião pequeno, até hoje eu não tive muita experiência boa. Assim, né? Acho que porque eu sou medrosa, né? Para você começar a pesquisar a sua passagem aérea, existem alguns sites que eles otimizam as buscas. Então, como que eles fazem? Eles fazem você poupar o seu tempo. Então, as companhias aéreas fecham acordos com esses sites, oferecendo descontos exclusivos para os sites que estão aliados a esses sites. E eles otimizam a sua busca, eles mostram qual site está mais barato a passagem que você está procurando. Então, alguns sites, depois eu vou deixar o link deles também no blog, tá, gente? O blog, esse post do blog vai ser feito daqui a uns 2 dias, mais ou menos. E assim que sair, eu deixo o link no grupo do Viajar para Cancún, ok? Que é o grupo do Facebook. Para quem está assistindo aqui no YouTube e nunca esteve nesse grupo, é um grupo de ajuda aí sobre Cancún, que a gente conta relato, passa informação, faz sorteio, é bem legal. Então, alguns desses sites são Kayak, o Fair Compare, o Momondo, que eu uso bastante, e o Skyscanner. O Skyscanner é o que eu mais uso. O legal do Skyscanner e do Momondo, eu não sei se os outros dois têm também, mas dá para pesquisar, eles têm uma opção que para quem não tem data específica para viajar, você consegue selecionar por um gráfico qual data, qual mês está mais barato e qual dia desse mês está mais barato. Então você vai lá e coloca São Paulo, Cancún, ou Curitiba, Cancún, no mês de outubro, você seleciona o mês inteiro e aí você vai ver que dia de outubro está mais barato para ir e que dia de outubro está mais barato para voltar. Assim você consegue pegar o melhor preço. Você escolhendo a passagem que você quer, com o horário, na companhia aérea, vendo se encaixa no seu orçamento, você vai ver qual site que está aliado com a Skyscanner para você comprar. Então tem o Orbitz, o WeDreams, Expedia, Travel Genie. Eu viajo muito, eu compro bastante passagem pela Orbitz. Não é uma companhia brasileira, não é uma companhia conhecida no Brasil como Expedia e Dreams, por exemplo, mas é uma companhia que nunca me deu problema e que quando eu tive que trocar a minha viagem, eu liguei lá, só que aí você tem que falar inglês, liguei lá, pedi para trocar e eles trocaram e me cobraram uma taxa de $80. Eu achei bem barata para você trocar, porque geralmente no Brasil as companhias elas pedem para você trocar e te cobram R$ 500, R$ 600 e eles cobraram $80, né? Então eu achei um preço bem justo e eu tava trocando bem em cima da hora. Então, e foi bem rápido o atendimento, foi bem na hora, muito bom, gostei bastante. Já comprei com eles umas 10 vezes, de verdade. Orbitz sempre usa, é Orbitz com Z no final. Vou deixar o link para vocês. Quando vocês entrarem pelo Skyscanner e vocês verem a opção de comprar pela Orbitz, comprem pela Orbitz, vale a pena, tá bom? Uma coisa também que sempre falo, aí eu já não sei tanto se é verdade, porque comigo não funciona tanto. Dizem que se você evitar comprar passagem no horário comercial e em finais de semana, você consegue preços melhores. Muita gente fala que isso é verdade, embora eu vou ser sincera, comigo nunca reparei. Mas é uma dica, né? É uma dica. Então, de repente, vale a pena se você conseguir comprar de madrugada e tal. Porque o que acontece? O horário comercial ele é muito usado para as pessoas que viajam a trabalho. Então, eu acredito que aquela pessoa que viaja a trabalho, ela tem que comprar a passagem naquela hora, né? Ela tem que comprar obrigatoriamente a passagem porque é uma viagem a trabalho, não é uma viagem de turismo. Então, os horários comerciais são bem usados para isso, então eles ficam mais altos os preços. E final de semana é muito usado por turista, aquele turista que tá lá no sabadão, sem fazer nada, descansando, ele vai comprar no sábado e no domingo. Quem nunca comprou passagem de sábado e domingo, né, gente? Você acha que você vai sair do seu trabalho para comprar passagem de férias? Não, você vai comprar no sábado e no domingo, se for online. Pelo menos na maioria dos casos. Outra dica é que eles dizem que o melhor dia e horário para comprar passagem aérea é de terça para quarta de madrugada. Não sei se é verdade, mas vamos testar. Eles inclusive dizem que nas páginas das redes sociais das companhias aéreas, eles lançam promoções relâmpago de terça para quarta e muitas vezes de madrugada. Nunca vi. Se alguém viu, compartilha por favor, porque é uma dica muito legal, né, gente?
Também é importante limpar os cookies do computador, isso é verdade. Sabe quando você procura uma passagem aérea e aí você olha e tá R$ 200 e você fala, nossa, que barato. Aí você vai de novo, olha, e já tá 230. Você fala, Aí você vai de novo, olha, e subiu, dobrou, tá 600. Por quê? Porque dizem que eles têm como saber que você tá olhando aquela passagem, significa que você obrigatoriamente vai comprar uma hora ou outra, e aí eles colocam o preço mais caro, porque eles sabem que você é o tipo de usuário que vai comprar aquela passagem, que você está esperando o tiro certo, mas na verdade quando você está esperando o tiro certo, de tanto olhar, você está dando o tiro errado. Não sei se é verdade, mas também vale a pena. Limpa os cookies do computador. Pra quem não sabe como limpar cookie de computador, gente, cookie não é de comer, tá? Dá uma olhada no Google, joga aí como limpar os cookies do computador, ok? Eu sou o tipo de pessoa que quando eu vou viajar e na hora de escolher uma passagem, eu sempre faço várias cotações, né? Então, primeira coisa, eu já sei mais ou menos o preço de Cancún para o Brasil. Gente, é muito mais caro viajar de Cancún para o Brasil e de volta do que do Brasil para Cancún. Do Brasil para Cancún, se você se planeja com tempo, você consegue encontrar passagem por R$ 1.800, R$ 2.000, R$ 2.200 e de volta. Tá? Consegue facilmente, tá? Não todas as épocas do ano, mas consegue. Eu mesma, a última passagem que eu comprei do Brasil e de volta, que eu ainda era turista, nem morava aqui faz muitos anos, não, mentira. Comprei do Brasil e de volta, mas não lembro por que eu comprei de volta. Acho que a ida e volta estava mais barata que só a ida, e eu só usei a ida. Eu paguei R$ 1.800 pela Avianca. Faz um tempo já, faz uns 2 anos, mas enfim, né? E assim, eu vejo que tem muito turista que paga aí na faixa de 1.900, 2.000, 2.200, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas sempre nessa faixa. Então, assim, gente, se você achar, primeira coisa, se você achar passagem aérea nesse preço, sei lá, achou Cancún, São Paulo, Cancún, eu falo São Paulo, gente, porque eu sou de São Paulo, né, mania, mas Rio de Janeiro, Cancún, por R$ 2.000, 1.800, achou por menos que 2.200? Não espera, gente, compra. Não, é muito raro ter mais barato que isso. Eu nunca, a não ser que tenha promoção no Melhores Destinos, tá? Então, lógico, vocês têm que pesquisar na Google, Melhores Destinos, Submarino, Decolar, veja todos esses sites, os outros otimizadores que eu falei para vocês, como Skyscanner, Kayak, Momondo, Fair Compare, e vejam quais são os preços que tem e se os horários são bons, se as companhias encaixam no que vocês estão procurando. Então, assim, faça o máximo de pesquisa que vocês puderem. Mas se vocês verem que tá padrão e tá aí na faixa de 1.900, 2.000, R$ 2.200, comprem. Não esperem para comprar, porque as passagens sobem de um dia para o outro. Principalmente se a sua viagem tá relativamente perto, tá? Quando eu digo relativamente perto, eu digo de 3 meses para menos. E assim, não deem bobeira, de verdade, não deem bobeira com passagem aérea, porque é muito triste quando você sabe que estava um preço e você poderia ter pago metade, ou assim, não metade, mas assim, R$ 1.000 mais barato, sabe? R$ 1.000, gente. R$ 1.000 vocês podem, é praticamente, sei lá, 2, 3 passeios, às vezes até mais, muito mais, dependendo dos passeios. Penso que vocês poderiam fazer com R$ 1.000 em Cancún. E sobe, de uma semana para outra sobe R$ 1.000, tá? Então, por favor, se vocês verem que todos os sites estão padrões, comprem, não enrola. Tem dinheiro no cartão de crédito, compra. Cartão de débito, pede para amigo, mas compra. Não perca a oportunidade, porque é difícil. Daqui de Cancún para o Brasil e de volta, a gente não acha passagem por menos que US$ 890.000, tá? Isso assim, é quase impossível, seja American, seja Copa, seja Avianca. É muito mais caro viajar daqui para o Brasil do que do Brasil para cá. Então aproveitem essa chance. E é muito engraçado, porque Cancún para a Europa, Cancún Austrália, Cancún Estados Unidos, Cancún até África, nunca vi, mas acho que sim, é muito mais barato do que você sair do Brasil para esses destinos. Mas Cancún Brasil é caro, Cancún América do Sul em geral eu acho caro, bem caro. Mas enfim, aproveitem, tá? Porque pagar aí 1.900, 2.000, 2.200 não são preços caros para viajar para Cancún. Gente, outra dica que eu vou dar, que muita gente não se toca, e eu acho que é muito importante essa dica, que é uma dica sensacional, que pouca gente sabe, mas Cancún tá no miolo de onde tudo acontece. A gente tem vários destinos que você pode aproveitar, se você tiver tempo suficiente para viajar, e claro, dinheiro, né? Mas às vezes você até economiza fazendo 2 viagens em uma. Viajar para Miami, para Orlando, para Nova York,
Los Angeles já fica caro, já fica mais longe, mais caro, mas enfim. Miami, Orlando, Nova York, Cuba, Panamá. Panamá, né? Não sei, tem gente que gosta, né? Mas enfim, eu não tenho uma. Não sei, eu nunca fui, mas pode ser que seja. Nunca tive vontade também, mas enfim. Até a Europa, eu já tive cliente que fez aí Cancún e depois foi pra Europa e depois voltou pro Brasil. Europa já é mais longe, né, gente? Bem mais longe. Mas tive, porque é barato. Eu já peguei passagem Cancún, Itália por US$ 260 ida e volta. Então, assim, é barato, tá? Não é caro, não. Então, gente, Cidade do México, como eu já falei antes. Então, Cancún, eu ia falar Campinas, ó. Cancún é um lugar muito legal para você fazer múltiplos destinos. Então, tem como você optar. E uma coisa legal é que quando você vai no Skyscanner, por exemplo, ou nesses sites otimizadores de busca, você consegue optar pela opção Stopover, que significa você parar no meio do caminho para ficar no destino. Então, você faz assim, ó. São Paulo, Miami, no dia 20. Aí Miami, Cancún, no dia 25. Ficou 5 dias em Miami. Aí Cancún, São Paulo, no dia 30. Entendeu? Você fez 2 destinos e economiza. Eu fiz isso dessa vez. Eu fiz Cancún, Miami, Miami, São Paulo e São Paulo, Cancún. Ficou bem mais barato do que fazer Miami, São Paulo e de volta ou Cancún, São Paulo e de volta. Eu economizei uns US$ 200 e eu tô fazendo 2 destinos. Tudo bem que eu precisava parar em Miami porque eu tenho uma reunião, mas mesmo assim, mesmo se eu não precisasse, valeria a pena. Já fiz isso outras vezes. Quando eu fui para a Austrália, eu fiz, olha a viagem, viajei o mundo. São Paulo, Chile, eu estava no Brasil a trabalho. São Paulo, Chile, Melbourne, aí tá, fiquei um mês e pouquinho na Austrália, aí eu fiz Melbourne, Nova Zelândia, Auckland, Los Angeles, fiquei 3 dias em Los Angeles, Cancún. Eu fiz tudo isso e eu economizei nessa brincadeira, ao invés de fazer tipo Cancún, São Paulo e de volta, depois Cancún, Los Angeles, Austrália e de volta, eu economizei nessa brincadeira mais de $1.000. Então, assim, eu fiz uma passagem que ia ser caríssima, ficar muito mais barata. Então, vale a pena, às vezes, vocês olharem. Lembrem-se, gente, que tem preço de passagem Cancún, Miami por $30. Não é sempre, tá? Às vezes são promoções, às vezes não. São promoções relâmpagos, mas tem. Uma passagem normal Cancún, Miami custa $70 e de volta, no geral, assim. Mas você pode pagar 100, 120, pode, mas ainda assim é barato. Se você vem pra cá grávida pra fazer enxoval, se você tem um filho pequeno, quer comprar roupa pra ele, que é bem mais barato, ou pra você mesmo, ou coisas pra casa, vai casar, lua de mel, sei lá. Enfim, é uma ideia, entendeu? E, gente, fica mais barato, tá? Fica mais barato, sim, vocês fazerem essa opção de stopover, pra quem tá procurando esse termo, chama stopover. Também vou colocar no blog o termo pra vocês procurarem. E vale a pena, tá bom? E Orlando também vale a pena. Orlando, Cancún, tem passagem por $170 e de volta. E tem os parques e logo mais vai ter tio neném em Orlando também, né, gente? Vocês vão perder como? Pesquisar hotéis. Vamos lá. Achou a passagem, decidiu a data, decidiu o destino, fechou tudo bonitinho a passagem. Antes de fechar a passagem, coloque numa planilha e veja o seu orçamento, tá? Porque às vezes você vai ter que abdicar ou da companhia aérea que você escolheu, ou mudar a data, enfim. Põe tudo numa planilha. No primeiro dia que você está programando a viagem, só no papel. Hotel. Gente, tem tudo em Cancún. Tem hotel barato no centro, tem hotel barato na zona hoteleira, tem hotel all inclusive, tem hotel que é all inclusive e não é, tem hotel que não é all inclusive, tem resort, tem hotel boutique, que são esses hotéis menorzinhos e mais baratos, mais transados, assim, legais, cool. Tem Riviera Maya, tem Playa del Carmen, tem Tulum, tem Akumal, tem Porto Morelos. Gente, que não falta a opção de onde ficar. Tem Airbnb, casa privada, quarto, para quem quer uma coisa bem barata. Tem hostel em Cancún, Playa del Carmen, que é super point de hostel. O que não falta é a opção. Como você vai definir? Você tem que definir o seu tipo de turista.
Se eu estivesse viajando sozinha, eu ficaria em hostel e talvez nos últimos dias, para me dar um luxo, ficaria uns 3 dias num hotel all inclusive para curtir. Todas as vezes que eu viajei sozinha ou com amigas, principalmente sozinha, eu fiquei 3 meses na Europa mochilando sozinha, sem rumo, sem saber para onde eu ia. Cada dia eu decidia um lugar, louca mesmo. E assim, só hostel, hostel, hostel. Um dia ou outro que eu pegava um hotel, assim, quando eu tava muito cansada pra dormir mesmo, porque hostel você não dorme, né, gente? Vamos combinar. Você não dorme. Mas, enfim, é uma opção. E aí você definir o seu tipo de hospedagem, tá? Então, assim, é muito importante você definir o seu tipo de hospedagem. Eu não vou entrar em detalhes de tipo, você tá com criança pequena, faça isso, você tá em casal, faça isso, você tá sozinha, faça isso, porque eu acho que a gente vai ter um tipo de vídeo com cada questão, assim, como viajar com crianças, como viajar sozinha, viajar com amigos, e a gente vai dar dicas específicas para esse tipo de viagem. Mas assim, eu acho que a primeira coisa, todo mundo olha para Cancún e pensa, ai, resort, all inclusive, praia, né? Acho que todo mundo pensa isso, mas Cancún é muito mais do que isso. Então, você tem que saber o seu tipo de perfil, voltar lá naquele primeiro ponto e pensar que tipo de passeio eu quero fazer, que tipo de viagem eu quero fazer. Eu quero descansar ou eu quero voltar para o Brasil mais cansada? Eu quero descansar, mas cansar também ao mesmo tempo, fazer um meio a meio. O que eu faço? A maioria dos nossos clientes, tipo a maioria, assim, quando eu digo maioria, eu falo assim, 70, 80%, tem dois tipos de organizar a viagem, assim, em termos de estadia. A maioria pega um hotel mais simples em Playa del Carmen. Por quê? Porque Playa del Carmen, os hotéis, em geral, né, tem hotel maravilhoso, mas em geral os hotéis são mais simples, menores, tá? No centrinho de praia mesmo. E lá você faz os passeios, os parques que são mais perto, que depois eu também vou entrar em detalhes, tipo os parques de Careste, El Rato, Nanã, Cozumel, Tulum. E vem para Cancún depois, num hotel melhor. Por que em Playa del Carmen pegar o hotel mais simples? Porque Playa, a maioria dos parques duram um dia inteiro. Então você vai ficar em passeio, Cozumel, Tulum, tudo dura o dia inteiro. Já em Cancún, os passeios são mais curtos, que são as baladas, Cocobongo, né, as baladinhas queridinhas do público, os passeios de curta duração, Jungle Tour, parasailing, jet ski, o Capitão Hook, que é um navio pirata, Isla Mujeres é um passeio de dia inteiro, mas ainda assim é um passeio mais curto que a maioria dos parques. Então, assim, Cancún são passeios mais curtos. Você consegue curtir o hotel e fazer esses passeios, entendeu? A verdade é que Isla Mujeres é o único passeio de dia inteiro que você faz saindo de Cancún mesmo. O restante é tudo sentido Playa del Carmen. Então, por que o hotel mais simples em Playa? Porque você vai estar lá fazendo passeio e porque praia, você fica caminhando. Cancún já tem mais aquela estrutura de você ficar na praia, resort. Você não fica caminhando na zona hoteleira em Cancún. Lógico que tem gente que faz, é tranquilo, todo mundo faz. Mas não é uma coisa tão comum. Playa del Carmen é um clima mais rústico, mais de você ir a pé nos lugares. A Quinta Avenida nem passa carro. Então tem uma série de coisas. Muitas ruas não passam carros, ou passa carro só moto, enfim. São ruas mais estreitas que não tem como você... não tem por que você alugar um carro ou você pegar um táxi, porque é tudo muito perto. Então, os centrinhos, os restaurantes, as lojas, é tudo ao redor da Quinta Avenida, as baladas, os barzinhos, tudo, a praia, tudo. Então, assim, não tem necessidade de você pegar um hotel maravilhoso, porque praia, o legal é você fazer passeio ou ficar andando, sabe? Não sei, conhecendo o lugar. Diferente de Cancún, que tem toda uma estrutura, tirando shoppings, né, que vale a pena conhecer, tem toda uma estrutura para curtir o resort. E mesmo os shoppings você consegue fazer no final de tarde, noite, depois que você já curtiu a piscina e a praia do hotel. Sem contar que, gente, sem brincadeira, a praia de Playa, aliás, a praia de Cancún dá de 10-0 na praia de Playa. Então, assim, em termos de beleza, de mar, cor azul, turquesa, Cancún é 1000 vezes mais bonito. Aí também tem uma outra opção que os clientes fazem muito, que é ficar só em Cancún, mas dividir a hospedagem entre um hotel resort nos últimos dias para descansar e os primeiros dias no centro, ou num hotel baratinho ou num Airbnb.
O centro, vale a pena ficar no centro? Gente, também vamos fazer outro vídeo mais específico sobre centro, mas a minha dica sobre o centro é: fique no centro se você ficar bem localizado, por várias questões. Pelo sistema de ônibus, que para quem não está acostumado não é fácil, eu mesma me perco, não é muito fácil, a não ser que você esteja na linha que vai direto para a zona hoteleira. Pelo fato de que a maioria dos passeios não passa em todos os lugares do centro, porque simplesmente a prefeitura proibiu. Ela não deixa o ônibus do parque ficar parando em todos os hotéis do centro, só tem um ponto de encontro no centro. Nós da Tio Nenê Tour buscamos vocês no hotel e deixamos vocês esse ponto de encontro, mas na volta, por exemplo, a gente não tem como saber exatamente que horas o parque chega, né, por causa de trânsito e tudo mais, sempre tem um atraso ou outro. Então a volta é por conta de vocês, isso com qualquer agência. Mas a ida a gente pega, tá? Em todos os passeios. E nos passeios que são em Marinas, Jungle Tour, Isla Mujeres, Cozumel, isso a gente pega vocês no hotel sim. Mas para os parques, Xcaret, Shanghai, Explore, Xochimilco, Cenotes, Chichen, aí tem que ser no ponto de encontro, tá? Mas a gente deixa vocês lá, para vocês não perderem hora também. Mas também é uma questão a ser pensada. Vale a pena? Outra coisa, segurança, gente. Cancún é um lugar que dentro da zona hoteleira você pode andar com $500 no bolso e você vai estar tranquilo. Nunca tive caso em Cancún, em Playa já, mas nunca tive caso em Cancún de assalto. Já tive caso de furto dentro do hotel, questões de segurança, vamos falar sobre isso também, mas nunca tive caso da pessoa estar andando em Cancún e ser assaltada dentro da zona hoteleira, tá? Nunca tive. Agora no centro, se você for muito longe, eu já tive caso. Eu já tive cliente que comprou pela CVC e, tipo assim, a CVC deu um hotel pra eles na Lopes Portillo. Gente, fujam da Lopes Portillo. Lopes Portillo é longe, é um lugar, um ambiente super pesado, não é seguro, não é um lugar que você vai andar a pé tranquilamente, não é um lugar para ir com família, como foi o caso dos meus clientes que foram parar nisso. A gente tentou avisar, mas já era tarde. Então, assim, são várias situações que você tem que pensar. Airbnb, gente, Airbnb, depois eu vou falar também sobre isso, mas assim, resumindo, muitas casas são longe. Vale a pena alugar? Vale muito a pena. Só que sempre vejo os pontos principais. Cancún tem duas avenidas principais. Uma é a Tulum e a outra é a Bonampak. São duas avenidas que cortam a avenida da zona hoteleira, que cai na zona hoteleira, tá? Que é a Boulevard Cucucã. Essas duas avenidas, se for qualquer lugar ao redor dessas duas avenidas, vale a pena vocês ficarem. É legal, é barato, economiza. Para quem tá com criança dá para cozinhar. Não sei se você vai cozinhar com Cancún, mas dá para cozinhar. Dá para economizar, dá para sentir o clima. Para quem vai ficar muito tempo aqui em Cancún, dá para viver como, né, como um morador mesmo, para você conhecer como é legal. Mas se você for mais afastado desses lugares, fica bem complicado de se locomover. Lembrem-se que Uber é proibido aqui, existe, eu mesma já peguei várias vezes, não vou mentir para vocês, porém eles não vão para pontos turísticos para não ter problema com os taxistas. Os taxistas, não existe taxímetro aqui, eles botam o preço que eles querem, se eles quiserem te cobrar $5 ou $10, eles vão te cobrar, tá? A única coisa é que no centro existe uma lei que eles tecnicamente não podem te cobrar mais que 60 pesos, é uma lei entre os mexicanos, que no centro, mas se você vai para a zona hoteleira, aí ele já pode cobrar o que ele quiser. No centro não pode, então vocês podem bater o pé com o taxista. Mas até aí vocês são turistas, ele é mexicano, ele pode, enfim, né? Mas nunca tive problema quanto a isso, tá? Todos os clientes pagam aí nessa faixa de 30, 60 pesos, que dá mais ou menos 3 e pouquinho, $4, ou até menos, tá? Isso no centro. Mas veja bem se vale a pena você alugar o Airbnb pela localização, tá? Nem sempre é muito mais barato e às vezes dá pra você ficar num Crystal Urban, que é no centro, num Ibis, que é no centro, num City Express, que é no centro, o Oasis Smart é no centro, bem localizado. Todos esses que eu falei são muito bem localizados e vale a pena você checar se você está querendo economizar, tá bom? São bem localizados e próximos aos pontos de encontro dos parques, que a gente leva vocês em 5 minutos, vocês estão lá. E depois para voltar é tranquilo, tem o Shopping Las Américas pertinho, tem o Shopping Porto Cancún, Marina Town Center pertinho, tem vários restaurantes do Plaza del Toros, tem a barraquinha de hambúrguer de picanha brasileira, que é a Las Brasileiras, tem vários lugares legais e baratos para comer, então vale a pena. Casa de câmbio, tudo que vocês precisam no centro, ali ao redor da Bonampak e da Tulum, tá bom? Supermercado, tudo.
A partir daí, você já conheceu o local, já viu a passagem aérea, já viu o tipo de hospedagem, você vai ver o seu roteiro, tá? Então, você vai ver o seu roteiro de acordo com o quê? Com como que você vai chegar do aeroporto para o seu local de hospedagem, que tipo de passeio, se é que você vai fazer passeio, você vai fazer, se você vai alugar carro ou não, se você vai ficar no hotel all inclusive ou não, se você não ficar no hotel all inclusive, que tipo de refeição você vai fazer e como economizar dessas maneiras de fazer com que todos esses gastos pequenos e extras entrem no seu orçamento de uma maneira bacana, sem que fique pesado. Então, eu acho assim, que depois da passagem aérea, hotel, ou Airbnb, hostel, o que quer que seja, o primeiro ponto, e acho que mais importante, é saber que tipo de passeio, ou se você vai fazer, né, mas a maioria faz, então vamos partir daí, que tipo de passeio você quer fazer. Então, você vai fazer uma pesquisa, você pode contar com a agência ou não, você pode fazer por conta ou não, você tem que botar no papel o que vale a pena. Existem passeios que é mais barato fazer por conta? Existem. Qual a diferença de você ter uma agência? Acho que é assessoria, né, gente? Assessoria acho que é tudo nessas horas, mas tem gente que prefere, tem gente que tem um perfil mais, né, de descobrir. Eu mesma, quando viajo, eu nunca fecho nada por agência, apesar que eu acho Cancún um caso totalmente separado. Eu já vi clientes falarem pra mim, olha, Isabela, eu viajo, nunca fecho nada por agência, mas Cancún realmente é muito mais fácil pela questão do transporte, pela questão de, tipo, ser tudo muito mais aproveitado, né? Mas eu acho que aí vai de perfil, tá, gente? Sem querer empurrar nada, eu acho que cada um, tá? Mas vocês definirem o tipo de atividades que vocês vão fazer e colocar tudo no papel. Dia 1, tal atividade, dia 2, dias de compra, dia 3, tananã. E aí vocês vão ver que dias que vocês têm, se tiver all inclusive, que não vão gastar nada de comida, que dias vocês têm de parque e que no almoço ou café da manhã muitas vezes não vão gastar nada. Café da manhã não tem nos parques, tá, gente? Mas, por exemplo, Isla Mujeres, você já vai comendo no bar. Já tem um café bem simplesinho, com pãozinho, café, suco, mas já tem, né? Já tira a barriga da miséria, né? E os dias que você tem completamente livres e não tá no all inclusive e vai ter que tomar café da manhã, almoçar e jantar. E aí você pensa, tomar café da manhã, você vai comprar o café da manhã do hotel, que vai custar na média aí de $19, ou às vezes até mais, dependendo do hotel. Ou você vai, sei lá, num Chedraui da vida, que é um supermercado que tem na zona hoteleira e também tem no centro, e compra aí um pãozinho, compra um bolinho desses prontos, um Nescau, um leitinho e já deixa na geladeira do hotel. Aí também tem que ver se o seu hotel tem geladeira. Uma série de questões que você tem que ver. Então, por que você primeiro tem que definir o que você quer fazer de passeio? Para você ver que dias você vai ter no hotel all inclusive, se tiver, que dias você vai estar passeando, que tipo de passeio é, se inclui refeição e quais refeições, que hora você volta e se quando você voltar, você vai ter o horário para o jantar aí para comer, né? Ou se você já vai comer no parque, não sei. Tô dando exemplo para quem ficar para Xiscaré e comprar o jantar, que a gente também vende, mas é um exemplo, entendeu? Então você vai definir tudo isso, e aí definido tudo isso, você vai fazer uma cotação com quem você quiser. Né? Nós, no caso, somos um receptivo de Cancún, nós somos o maior receptivo de Cancún dentre as agências de médio, pequeno e médio porte. Nós temos uma equipe aí totalmente brasileira, temos alguns da equipe que são mexicanos, mas amam os brasileiros e sabem falar português, mas os vendedores mesmo são todos brasileiros, então aqui para te ajudar. E o nosso intuito, já aconteceu de um cliente montar um roteiro e eu falar, não, isso não tá legal pro seu perfil, você tá com criança pequena, você tá em lua de mel, não sei, a gente monta um perfil sempre baseando no perfil monta um roteiro sempre baseado no perfil do cliente, sempre para te atender melhor. E a gente te organiza nos dias, tudo, ou deixa você se organizar, se a gente vê que você é o tipo de cliente que quer organizar a sua viagem, a gente também te deixa fazer isso. E sempre te dando dicas, entendeu? Então a gente tá aqui para isso. Quando a gente fecha pacote, a gente dá os melhores preços que a gente consegue. Temos sempre promoção, sorteio, mas enfim, isso não é um vídeo de propaganda, é só um adendo aí pra gente colocar. Mas aí vocês vão pesquisar os preços dos passeios e ver se fechando um número X de passeios vocês têm desconto, geralmente tem, e aí ver se esse desconto, você vai colocar tudo na planilha, né? Aí você já viu que você gastou, tô aqui, até vou adicionar aqui na minha calculadora, tá? 2.000 de passagem, tô dando exemplo. Gastou isso por pessoa, tá? 2.000 de passagem,
vamos chutar aí mais 2.500 de hotel por pessoa, porque você pegou um all inclusive muito top nos últimos dias e um mais simples no começo, e gastou de passeio R$ 1.200. Já deu aí R$ 5.700 por pessoa de tudo. Vezes 2 dá 11.400. Vamos supor que o seu budget é 15 mil, tá? Então sobra aí 3.600. Então você tem 3.600, que em dólar dá mais ou menos $1.090. Você tem $1.090 para compras, para comida, para transporte, para gorjeta, dá e sobra, entendeu? Então eu tô dando um exemplo, né? Aí fiz um exemplo prático para você ter uma ideia. Então, viu o preço da passagem, viu o preço do hotel, viu o preço dos passeios e sobrou dinheiro, você vai adiante. Aí você vai ver os dias que você tem livres para comer, vai separar um tanto de propina, também vamos ter vídeo específico sobre isso, mas vamos passo a passo, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Vai ter separado um valor para propina, né, que são as famosas gorjetas, vai ter um valor separado aí para transporte e vai ver aí se você quer fazer alguma comprinha específica, senão o que sobrar, sobrou. Ah, Isabela, mas tá, eu fechei a hospedagem, os passeios, a passagem aérea e ultrapassou meu limite financeiro, eu não posso gastar mais que isso. Então você vai ter que cortar de algum lado, seja da hospedagem, seja mudar a sua passagem, que eu acho que a passagem é a última coisa que a gente corta, né? Porque geralmente quando a gente define a passagem é porque a gente precisa viajar naquela data. Mas pode ser uma opção também. Então, assim, você vai ter que cortar de algum lugar. Você vai ter que cortar ou dos passeios, enfim, de algum lugar você vai ter que cortar. Por isso que é importante você definir o seu budget ou ver se você pode gastar um pouquinho mais. Muita gente acaba gastando um pouquinho mais. É difícil as pessoas gastarem menos, talvez com compras, mas nunca com programação de viagem, tá? Quanto que você vai gastar em média de alimentação, de propina, de gorjeta, de passagem de ônibus, de compra? Bom, compra é impossível eu te dizer. O que eu posso te dizer é que se você for no Mercado 28 ou se você comprar em Chichen, você vai comprar lembrancinha baratinha. Você consegue comprar lembrancinhas, chaveirinhos, copinhos de tequila, que também a gente dá no nosso brinde para os nossos clientes, mas enfim, né? Aquelas caveirinhas mexicanas de enfeite, o cinzeiro com a caveirinha mexicana, enfim, essas coisas. Por aí, sei lá, 2, 3 dólares mais ou menos. Às vezes você negocia e leva 5 por 2 dólares, é super barato, tá? Não sempre, mas é mais ou menos nesse preço. Então eu acho assim que de lembrancinha, se você separar uns 15 dólares, você ainda leva para a família. Lógico, depende do que você vai comprar, né? Se você quer comprar uma puta de uma lembrança para cada pessoa, aí vai ficar um pouco mais. Mas assim, dá para comprar com 15, 20 dólares, dá para você levar em um estoque de lembrancinha, tá? De transporte, os ônibus em Cancún custam 12 pesos, né? Às vezes tá 11,50, 10,50, vamos arredondar para 12 pesos. 12 pesos não dá nem $1. Vale a pena pagar ônibus com pesos, porque o troco é sempre em pesos. Se você pagar $1, eles vão contar que $1 é como 12 pesos. E na verdade $1 é menos de 80 centavos de dólares. Então vale a pena pagar com pesos, tá? Depois a gente entra nessas questões, mas vale a pena. Então, assim, eu acho que de transporte você pode trocar quando você chega. Se você traz dólares, que a maioria traz e realmente é aconselhável, você pega, você vê o número de dias que você vai ficar, 10 dias, por exemplo, e troca, sei lá, 50 a 100 dólares para coisas pequenas, lanchinho, lembrancinha, gorjeta, ônibus, táxi no centro, essas coisas pequenininhas. E aí você troca e quando estiver acabando, se precisar trocar mais, você troca. Se não precisar, aleluia, você levou dinheiro para casa ou gasta em compras. Sua opção. Então, assim, eu acho que de transporte uma pessoa não gasta mais que, sei lá, depende de quantos dias. Ficando uma semana, você não vai gastar mais que 5 a 7 dólares. Mas isso vai depender de quanto você vai andar de ônibus. Se você andar de táxi, obviamente, você vai gastar um pouco mais. Mas é barato também. Ande de táxi só no centro, nunca na zona hoteleira. De gorjeta, se for para coisas pequenas, você vai gastar 1, 2 dólares para alguém que te ajudou, te serviu um drink numa piscina de um clube de praia, te ajudou com alguma coisa, você vai dar aí 10 pesos, 20 pesos, 50 pesos, depende da ajuda, depende do que te prestaram. Se for num restaurante, 10% da sua comanda eles vão pedir e se você não der, eles vão chorar. Alguns restaurantes que são mais chiques, assim como um Harry's da vida, um Fred's,
um Porfírios, que são restaurantes bem sofisticados e bem caros, eles pedem 15% e é obrigatório, tá? E não adianta fazer escândalo, chamar a polícia, porque a polícia tá do lado do mexicano, eles também são mexicanos, e a polícia é capaz de pedir propina por ter ido até o restaurante. Então não tem choro. Então se você acha um absurdo pagar 15% de propina, como eles pedem em Nova York também é obrigatório, faz um escândalo também se não te der. Alguns restaurantes pedem até seu cartão de crédito na frente, não aqui em Cancún, mas em Nova York pede, para já ficar com o cartão de crédito em caso de você não aceitar. E já aconteceu comigo, inclusive. E se você acha um absurdo, não vá nesses restaurantes mais chiques, porque eles pedem e eles fazem cara feia se você não dá, tá? Então fica bem caro. Mas assim, um restaurante normal, 10%, às vezes um pouquinho menos, mas mais ou menos aí nessa faixa, tá? E acredito que seja isso, assim. Em geral é isso, na balada talvez um pouquinho mais, uns $5, $3. Se você quer que o garçom te sirva a noite toda, você vai dando de pouquinho em pouquinho. $1, $2, $1, $2, aí acabou. Então é mais ou menos isso, tá? Então você não vai gastar muito de gastos extras, o que você vai gastar mais mesmo é hospedagem, passagem aérea, passeios e compras. Aí vai depender se você vai parar em Miami no caminho, na Cidade do México, que é melhor de comprar, ou se você vai comprar tudo aqui em Cancún, porque você vai ficar aqui mesmo. Aí você tem que ver o que você pretende comprar, e aí também vai ser o tema de outro vídeo, mas enfim, né? Gente, já finalizando esse vídeo, a partir do momento que você fez todos esses gastos, você vai colocar tudo na planilha. O voo, de repente hotel, coloca mais de uma opção, porque às vezes a diferença é mínima, a diferença é uma diferença pequena para você, sei lá, R$200 é uma diferença pequena, R$500 é uma diferença pequena, e vale a pena você investir mais naquele hotel que você sonhava em conhecer, ou num tratamento de spa do hotel que você sonhava em conhecer. Nunca se sabe, né? Quais são as suas vontades. Eu, por exemplo, quando viajo, meu perfil de viajante, eu abdico as compras, não tô falando que eu não vou comprar nada, óbvio que sim, né? Ninguém é de ferro, mas eu abdico das compras para poder ir em restaurante. O meu forte quando eu viajo é ver quais são os restaurantes mais indicados de tal lugar. E assim, às vezes, isso eu falo do restaurante mais caro ou restaurante mais barato. Então assim, se eu vejo que tem um restaurante muito caro que eu quero muito ir, eu vejo se tá aí no meu budget e se eu consigo ir nesse restaurante. E se eu não conseguir, tiver faltando aí, sei lá, não sei, R$100 no meu budget ou R$200 no meu budget para tentar ir nesse restaurante, eu abdico de algum outro lugar. Porque pra mim, gastronomia, eu amo, já fiz curso, eu adoro. Então assim, eu gosto muito. Outra coisa que eu amo quando eu viajo, mas eu amo de paixão, é spa. Eu adoro tratamento estético, spa, hidroterapia pra mim. E os spas de Cancún, do Secrets Divine, do Paradisos, do Hard Rock, do Live Aqua, sensacional. A hidroterapia é maravilhosa. Você faz todo o circuito hidroterápico, começa no chuveiro, vai pra sauna, volta pra piscina gelada, vai pra piscina quente, vai pra hidromassagem, termina numa área pra relaxar, onde fica uma música, temperatura ambiente, você só de roupão. Maravilhoso. Eu amo isso. Eu perco um dia nisso. Quando eu tô de folga, eu faço. Eu gosto de fazer isso. Então, assim, pra mim vale a pena. Então, às vezes, sei lá, com um pouquinho mais você economiza, fica nesse hotel e ainda, tipo, ganha direito a ter um spa day, sei lá. Então, tudo isso tem que botar na planilha. Passou do seu orçamento, você vai ter que tirar de algum lugar. Geralmente, como eu disse, a passagem aérea é o último lugar que você vai tirar. O primeiro lugar pode ser o hotel ou o passeio. Aí vai depender, novamente, lá na frente, do seu perfil. Se o seu perfil é um perfil que veio pra cá para ficar mais conhecendo os lugares, ou se o seu perfil é um perfil que veio pra cá para conhecer menos. Terminou tudo isso, tem a viagem quase organizada financeiramente falando, comece a comprar as coisas, né? Não perca tempo, a passagem aérea principalmente, o hotel também. Hotel, gente, eu reservo pelo Booking. Eu sempre faço a minha reserva pelo Booking. Eu nunca fiz reserva por outro lugar. Nunca na minha vida eu fiz reserva por outro lugar. A maioria dos meus clientes fazem pelo Booking ou por viagens, agências, tá? Hoje em dia, na Tio Nenê, a gente não faz hotéis, a gente vai estar fazendo logo, tá? Mas aí vai depender daquela questão importante que é a gente conseguir bater os preços desses sites, tá? Porque eu nunca tive problema com o Booking, então mesmo se eu vender hoje, e se no Booking tiver mais barato, eu não posso virar pra você e falar compra comigo porque é mais garantido, porque eu, Isabela, nunca tive problema com o Booking, já tive cliente que teve, mas eu nunca tive.
Sempre, a única coisa que já teve, que a gente tem que ler muito bem no Booking, essas taxas estão inclusas. Em Miami, tem a taxa de hospedagem e tem a taxa do resort. Tem duas taxas para pagar quando você vai para Miami, na maioria dos hotéis em Miami Beach. Então, olhe, porque Cancún também tem taxas. Então, às vezes você acha que está pagando $300 de hospedagem, você vai pagar, na verdade, 400. Entendeu? Então, tudo isso tem que ver, porque as taxas são por dia, algumas são porcentagem, tipo 27% do valor total, absurdo. Então tem que olhar, tá? Para não ter surpresa. A diferença de fechar com uma agência de viagem é que você já vai saber exatamente o que você vai pagar. E você pode parcelar, né? Acho que parcelar pro brasileiro, gente, é tudo. Eu já não sei há um bom tempo que é parcelar, mas, né, para vocês que estão aí e tal, tem esse costume, é cultural, né? Faz toda a diferença. Por último, não menos importante, eu acho que obrigatoriamente deveria ser o mais importante, porque eu tive duas experiências muito chatas esse ano, muito chatas mesmo, que eu vou mencionar aqui, não detalhadamente, mas vou mencionar sim, é o seguro de viagem. Eu faço o seguro sempre da World Nomads, tá? Mas eu vou deixar links que os meus clientes indicam no blog também para vocês usarem. O World Nomads, ele é internacional, tá? Então é tudo em dólar, o site é em inglês, porém a cobertura é ótima e os preços também. E mais do que isso, gente, além da cobertura ser ótima e os preços também, ele tem cobertura ilimitada. Então, assim, você não tem um limite de quanto você vai usar num restaurante, num hospital, num plano, em qualquer situação. Eu, hoje em dia, eu não estou mais fazendo seguro de saúde porque o meu seguro daqui de Cancún, que é a HDI, ele, pela AXA, ele cobre internacional. Quando eu viajo, ele cobre tudo, entendeu? Então eu tenho esse seguro que ele é internacional, porque como eu viajo muito, para mim acabou ficando mais econômico. Às vezes eu tô mais tempo fora de Cancún, a cada 3 meses eu viajo, às vezes até menos. E eu viajo para ficar um mês fora porque eu viajo muito a trabalho, ou, né, a gente vai muito pra Austrália. Então, assim, quando a gente vai pra Austrália, a gente fica 2 meses fora. Então, realmente pra gente foi mais conveniente, né, ter o seguro que também pode ser para vocês, né? E o meu seguro já inclui internacional. Mas o World Nomads é um aí que o Tim que me apresentou, meu esposo que me apresentou, na Austrália eles usam muito quando eles viajam para o Brasil, inclusive, ele teve amigos que já usou hospitais bons do Brasil, agora eu não lembro o que ele mencionou, mas eu lembro que a gente estava falando com um amigo dele que precisou usar no Brasil porque quebrou o dedão no pé e usou. Então, assim, várias situações, sabe? E tem um site que chama Real Seguro Viagem, que é um comparador de seguradoras. Nesse site você vê quais estão mais baratas para tal dia. Mas para vocês terem uma ideia, esse World Nomads, eu paguei $180, que dá mais ou menos R$ 594, para 1 mês e meio na Austrália, eu, meu marido e meu bebê, com um seguro ilimitado. Tá? Então eu podia usar a qualquer coisa. E na Austrália, onde assim, o serviço médico da Austrália é um dos mais caros do mundo. Não é, tipo, sem brincadeira. Eu fui grávida pra Austrália, no último dia que já tinha estourado o meu seguro, eu quis fazer um check-up pra voltar de viagem, pra ver se eu tava apta a voltar, que eu tava já quase no final da gravidez. E a gente chegou no hospital, eles queriam cobrar $890 pra fazer um check-up. Sem ultrassom, check-up normal, tá? Aí eu desisti, falei, eu vou na sorte mesmo pegar esse avião, porque antes de viajar eu sempre fazia um check-up. Quando eu tava grávida eu viajei muito. E aí eu sempre fazia um check-up pra ver se tava tudo certo. E aí eu quis fazer na Austrália e desisti, porque o meu seguro venceu 2 dias antes. Porque a gente acabou comprando a passagem de volta e se confundiu na volta do seguro. Então desisti. Então, gente, faça o seguro. Eu já tive cliente que teve infarto aqui em Cancún. Graças a Deus ela teve seguro, mas ela ficou em coma, ela teve que ficar mais tempo. Foi uma tormenta. Imagina se ela não tivesse seguro, tipo, tava passando de $20 mil o hospital. Já tivemos um caso que a gente postou também no Viajar para Cancún, que a gente ajudou a família também, que a pessoa também teve um infarto e teve que fazer cateterismo e estavam cobrando, sei lá, $40 mil e ela estava sem seguro. Já tive vários casos, assim como já tive casos de clientes que não foi tão caro, mas fica, sabe? Quando eu vim pra cá como turista, eu tive uma intoxicação, não, uma alergia, alguma coisa que eu comi num restaurante, fui parar no hospital toda pipocando, assim, sabe, vermelha, não respirando direito.
e me cobraram $300 pra me dar um anti-histamínico na veia. Coisa que, tipo assim, no Brasil eu lembro que eu pagava 150 se eu precisasse, assim, no particular. Nunca usei o particular, nunca usei não, já usei. Mas enfim, né, a gente vê o absurdo que eles fazem com turista. Então, assim, são coisas que, gente, façam seguro de viagem, pelo amor de Deus. Por favor, por mim, façam isso, tá? E por último, só para finalizar mesmo, gente, eu vou deixar o link no blog alguns aplicativos que te ajudam para você ver algumas coisas que te ajudam na viagem. Então, por exemplo, aplicativos de promoções de passagens aéreas, que é do Melhores Destinos e passagens imperdíveis. Aplicativo de carona, que eu acho que não é tanto no México, eu não confiaria, que é o BlaBlaCar, mas é legal para quem vai viajar para Europa e Estados Unidos, acho que funciona muito. Aplicativo para transporte também não funciona muito aqui, o Uber. Aplicativo para fazer o seu mapa no destino, que é o My Maps, do Google Maps. Aplicativo para salvar as rotas do GPS offline, que Google Maps, muito legal para quem vai alugar carro. Aplicativo para checar horários de ônibus no exterior, que é o Check My Bus, mas eu acho que não funciona aqui também, mas é legal vocês terem, né? Enfim. Aplicativo para te ajudar a ver quanto vai gastar no destino, quanto custa viajar. É um site que você simula a sua viagem e nós estamos nos aliando a eles. Daqui a um tempo você vai poder ver quanto fica um passeio com a Tio Nenê Tours, pelo quanto custa viajar, além de você ter várias dicas nesse blog, porque é um blog de turismo. Você tem várias dicas sobre o destino, o que fazer, condições climáticas, tudo isso que eu tô te dando, você pode simular a sua viagem com passagem aérea, hotel e passeios da Tio Nenê. Então a gente vai estar aliado a esse site, tá? É um site super famoso. E aplicativo para converter moedas e não se perder no câmbio, é o conversor de moedas. E aplicativo para vender as suas fotos depois da viagem e fazer uma graninha, que é o Fold. Acho que não é o nosso caso, né, gente? A gente não tem muito esse costume, mas aí para os fotógrafos de plantão é legal. Se ficou faltando alguma coisa nesse vídeo, algum tema que eu não abordei, por favor, deixem aqui. Não foi por mal, eu fiz aqui um textão, eu tô até lendo aqui para vocês algumas coisas, porque eu não ia lembrar de tudo, obviamente. Mas eu fiz aqui um textão com muito carinho para tentar dar uma luz aí para quem tá começando, porque tem muita gente que fala: Isabela, nunca viajei para fora do país, por onde eu começo? Eu dei várias dicas assim que nem eu sabia, vou ser sincera, alguns sites que eu não conhecia, outros que eu já conhecia, outros que eu uso muito. E eu sou uma viajante, no caso, né, que sempre organizo as minhas viagens por minha conta, né? Até quando eu faço com agência, eu pesquiso antes para saber se eu vou fechar com a agência ou não. Então, eu dei as minhas dicas de como eu organizo, tá? Então, eu espero que tenha ficado tudo. Uma dica também muito importante que eu lembrei agora, enquanto eu estava falando aqui com vocês, estava dando uma lida aqui, é não esquecer de desbloquear o cartão do banco de vocês, tá? Alguns bancos não precisa desbloquear, aqui no México a gente não precisa mais desbloquear, eu tenho conta no HSBC e no Santander. Quando eu viajo, eu uso normalmente, mas já tive vários clientes que chegaram aqui e não conseguiram acessar o cartão, não conseguiram pagar, nem sacar, foi muito inconveniente porque a pessoa ficou assim sem dinheiro. Já tive situações bem chatas mesmo com o cliente. Não eu, né? O cliente aqui, né? Ficou numa situação bem chata. Mas não esqueçam de desbloquear, de ver realmente se o cartão é internacional, se você vai conseguir usar aqui. E se não passar num ATM, assim, sei lá, você tentar sacar e não conseguir, não se desespere. Às vezes acontece de Cancún ter um ATM e não funcionar direito. Vai pro outro, relaxa, tá? Aqui todos os ATMs, todos os caixas eletrônicos de qualquer banco você pode sacar, independente de não ser o seu banco. Não precisa ir no Santander para sacar Santander, até porque não tem nem Banco do Brasil, Bradesco, Itaú aqui. Então você pode sacar em qualquer lugar e nos ATMs da vida em dólar ou peso, tá? Tem vários ATMs na rua mesmo, tipo caixas eletrônicos na rua mesmo que você consegue sacar. Então é isso, caso tenha ficado mais dúvida, mandem, a gente pode fazer um vídeo rebatendo esse vídeo de dúvidas ao vivo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, eu sei que ficou um vídeo longo, me desculpa por isso, mas realmente, gente, não foi por mal não, foi tentando ajudar, eu espero de verdade que tenha ajudado aí pra quem tá começando, pra quem não tem ideia, tá? E vão ter outros vídeos, logo logo a gente vai definir o tema do próximo vídeo, eu vou colocar uma outra enquete pra gente conseguir definir o tema do próximo vídeo,
pra gente poder fazer vídeo. Esses vídeos vão acontecer mais ou menos a cada 15 dias, tá? Junto com outros vídeos onde a gente vai mostrar mais Cancún. Esses vídeos são mais bate-papo mesmo, mais, enfim, eu falando e vocês escutando. Espero que com bastante informação bacana, tá bom? É isso. E deixem os comentários de vocês no grupo, onde quer que seja, tá bom? Beijo, muito obrigada por me assistir e é isso aí, espero ter ajudado. Tchau!